A saúde mental é parte essencial da vida humana. Ela não é apenas a ausência de doenças, é a capacidade de viver com dignidade, de se relacionar, de sonhar. Por muito tempo no Brasil, pessoas com transtornos mentais foram trancadas em hospitais psiquiátricos, isoladas de suas famílias, de seus bairros, de suas vidas. Esse modelo começou a ser questionado por profissionais, usuários e familiares que não aceitavam mais essa exclusão. Isso deu origem à reforma psiquiátrica brasileira, que defende um princípio simples, mas revolucionário: cuidado em liberdade. Nesse contexto, foi criada a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que organiza os serviços de saúde mental no Sistema Único de Saúde, o SUS. A RAPS busca oferecer um cuidado integral, contínuo e humanizado, articulando diferentes serviços e políticas públicas. Este episódio é sobre a RAPS. Ele está dividido em 3 partes. Na primeira, tentamos entender o que é a RAPS e qual sua importância. Na segunda, investigamos os desafios que ela e o SUS, em geral, enfrentam. E, por fim, o que pode ser feito para melhorá-la. A gente está escrevendo este roteiro em meio à Copa do Mundo de Futebol Masculino. Então, nada melhor do que metáforas futebolísticas. Podemos olhar para o sistema de saúde como um grande time. Tem todo mundo que está em campo, tem comissão técnica e tem muito mais gente que joga junto, torcendo, opinando, cobrando, sempre para fazer o time jogar melhor. Porque a gente ainda tem um modelo de saúde no mundo como nenhum outro. Óbvio que tem várias limitações, mas tem países aí copiando a gente. Precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos evoluir. E é por isso que tem que ter esta rede de atenção, porque se a pessoa tem situação, o emocional já está comprometido, né? A saúde mental já está comprometida e ainda tem questões que ele não consegue lidar sozinho, daí entra essa rede de apoio toda, serviço social, a questão da vulnerabilidade, a discussão de caso, a UBS, que daí vai precisar de toda uma rede para a pessoa ter um suporte para continuar o seu tratamento. Agora, falando francamente, nem sempre o time do coração joga como a gente gostaria. É que, querendo ou não, o nosso serviço de saúde, vamos ser sinceros, ele é bem quebrado, bem desestruturado. Como eu já passei 7 anos no CAPS, como eu vi como funciona o CAPS, por mais que era infanto-juvenil, mas também já passei no CAPS adulto, acho que é um serviço mais centralizado, um pouco mais estruturado do que na UBS. Também porque a UBS, muitas UBS que estão em São Paulo, tem superlotação. E para você passar em um psicólogo numa UBS pode demorar de 2 a 3 meses. E às vezes eu fico com o pé atrás da gente, dentro dessa rede, né, a gente fazer dos fluxos de uma forma muito rígida, né, e que a gente às vezes não consegue olhar a pessoa. E o jogo pode mudar dependendo do campo. Então, eu moro na Vila Brasilina, a UBS de lá não funciona nada. Aí eu fiz uma experiência, eu namoro uma menina lá de Moema e estou me tratando na UBS de Moema. E lá tem tudo. Porque o bairro mais nobre tem e o bairro mais pobre não tem. Você poderia me explicar? Está começando mais um CapsCast do Gato Preto. Um podcast direto do CAPS para ouvir e ser escutado. Meu nome inventado é Morena. E eu sou o Miniman. Nosso tema de hoje é... a rede de atenção psicossocial. Importância, desafio e como melhorar. E claro, vamos tentar responder a essa pergunta do Júpiter. Bora falar sobre isso? Bora!
Antes de mais nada, um aviso. Várias pessoas foram entrevistadas para este episódio e cada uma falou a partir da sua própria experiência. As falas dos entrevistados são pessoais e não representam necessariamente a posição dos outros participantes. Primeiro, você vai conhecer o Seiichi Takahama. É muito interessante, né, quando a gente fala do SUS, né, o SUS é um processo de um aprendizado enorme. Quando nós falamos do SUS, ele é um aprendizado onde a gente começa a entender e apropriar realmente daquilo que é saúde, o que deveria ser. E ele é um processo que demonstra, é tão democrático, que ele quer realmente que toda a população participe na construção do SUS. Seiichi é professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos e atua junto ao Grito dos Excluídos Continental, entre outras coisas, capacitando as pessoas para exercer melhor o controle social no SUS. Logo, logo você vai entender o que isso quer dizer. O SUS somos nós. E se a gente for tentar entender um pouco mais profundo, né, nós somos o dono do SUS. Para entender melhor o Sistema Único de Saúde, precisamos voltar 40 anos no tempo, antes de 1988. Naquela época não existia o SUS e o acesso à saúde era restrito e desigual. O atendimento médico estava condicionado à carteira de trabalho assinada e contribuição para a Previdência Social. Quem não tinha emprego formal dependia da caridade. A saúde cresceu e se tornou essa coisa linda através de participação do movimento de saúde, né? As pessoas foram e fizeram uma revolução mudando o SUS. E a Constituição olhou bem o movimento da saúde e falou, o povo tem que estar aqui dentro, né? O povo tem que participar de tudo isso. Alegria, Fada, vocês ajudam a compor o meio de campo? É pra já. Deixa com a gente. O SUS surgiu com a Constituição de 1988, que instituiu a saúde como direito de todos e dever do Estado. O sistema foi fundamentado pelos ideais do movimento da reforma sanitária e, posteriormente, regulamentado pelas leis orgânicas da saúde, as leis 8.080 de 1990 e 8.142 do mesmo ano. Já na década de 1970, durante a ditadura militar, profissionais de saúde, intelectuais e movimentos sociais se uniram no movimento de reforma sanitária brasileira. Eles defendiam que a saúde deveria ser universal, ou seja, estendida a toda a população, sem distinção ou necessidade de contribuição prévia. Esse esforço culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, que levou à criação do SUS sob 3 grandes pilares. Universalidade, ou seja, o atendimento passa a ser um direito de todas as pessoas. Integralidade, quer dizer, o sistema passa a oferecer desde ações de prevenção e vacinação até tratamentos complexos e reabilitação para oferecer um cuidado integral. Descentralização e participação popular. A gestão dos recursos e serviços foi dividida entre União, estados e municípios, e foram criados conselhos formados por usuários, trabalhadores e gestores. Então, ele definiu que seria 50% da população para poder participar e opinar. Se nós não formos buscar o que nós precisamos na saúde, né, como outras pessoas não vão, né, ficam reclamando entre uma pessoa e a outra, né, o SUS não presta. O SUS é lindo, ele presta, ele resolve. Quando nós participamos, nós mudamos. O SUS não é perfeito, mas ter um sistema que atende a todas as pessoas e que busca ver o indivíduo como um todo e garantir um ciclo completo de cuidados que engloba a promoção da saúde, a prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, não é pouca coisa não. E essa história de luta é a história de cada um de nós.
porque o SUS é a gente lutando pelo direito de viver. Dentro do SUS está a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que cuida da saúde mental. Para conhecer mais sobre ela, vamos apresentar mais 2 convidadas. Primeiro, a bailarina. Aqui em São Paulo, eu entrei em 2009. Eu sou assistente social de formação e vim pelo concurso para trabalhar no CAPS Infantil Santo Amaro. E fiquei no CAPS, que depois se tornou CAPS-IJ, durante 9 anos. Depois eu fui convidada para ir para a interlocução de violência em 2018 e depois estive também na interlocução na área de saúde mental em 2021. E agora estou no desenvolvimento na parte de educação permanente dos profissionais. E agora a Renata Botura, que explicou sobre a RAPS. Bom, a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. O que quer dizer isso? Que agora, quando a gente pensa em acompanhar a saúde de uma pessoa e também a saúde mental, a gente está falando de uma rede, de fato, de serviços para poder olhar para essa pessoa como um todo. Então, a ideia é que os serviços possam se conversar para a gente poder olhar o indivíduo de uma forma integral. Psicóloga de formação, Renata ingressou no SUS no início dos anos 2000 e construiu uma trajetória que passa pela clínica, pela gestão e pela articulação de redes de cuidado. Ao longo de mais de 2 décadas de trabalho na região sul de São Paulo, atuou em ambulatórios, unidades básicas de saúde, hospitais e equipes de saúde da família, acumulando experiências que lhe permitiram compreender o SUS para além de um único serviço. Atualmente, ela está na interlocução de saúde mental da região de Santo Amaro e Cidade Ademar. A RAPS é bastante complexa. Então, isso inclui as UBSs, os serviços especializados, pensando na saúde mental, dos CAPs. A gente está falando também de todas as outras unidades de acolhimento, quando precisa de alguma moradia. Todo o processo de desinstitucionalização das pessoas que ficaram internadas nos antigos manicômios, né? A gente tem as nossas residências terapêuticas, os ambulatórios de especialidade, as unidades de pronto atendimento para quando precisa. Então, a depender da necessidade dessa pessoa, o indivíduo vai transitando pelos serviços diferentes para que a gente possa cuidar de tudo que ele precisa. O ciclista também participou das entrevistas. Renata, eu queria saber qual que é a diferença desse funcionamento em rede e dos serviços separados, assim, por exemplo, de um ambulatório de saúde mental. Assim, qual que é a importância de que o atendimento de saúde mental seja feito em rede? Acho que esse era um modelo que a gente tinha mais antigamente, né, que as coisas ficavam um pouco mais fragmentadas, mas se a gente pensar que a pessoa tem várias necessidades, é difícil no dia a dia você delimitar exatamente o que é saúde mental misturado com a saúde clínica, o que uma coisa piora a outra ou melhora a outra. Então, hoje a gente pensa em rede de poder olhar para todas essas necessidades que aquele usuário, aquele munícipe vai trazendo, e a gente vai vendo o que está mais importante ou mais gritante naquele momento. Mas será que a RAPS é só isso? Será que é só os serviços de saúde? Não. O cuidado integral, tal como proposto pelo SUS, vai além das necessidades estritamente de saúde. A bailarina falou sobre isso. Todos os serviços de saúde compõem a rede RAPS, se a gente pensar num cuidado de fato integral, né? Inclusive, a rede intersetorial também poderia compor a RAPS. O que é a rede intersetorial? A rede intersetorial são todos os outros setores, fora o setor da saúde. Então, os serviços ligados à Secretaria de Assistência Social, à educação, né, no caso, principalmente das crianças e adolescentes, as subprefeituras, que a gente tem algumas, muito contato, né, com as subprefeituras, todos os outros setores que envolvem aí o judiciário, todos os outros setores fora o setor da saúde, todos, inclusive as organizações sociais, os movimentos sociais.
Aproveitamos o encontro da RAPS para fazer uma roda de conversa sobre o assunto com trabalhadores e pessoas atendidas. Meu nome é Abigail. Eu acho que pra gente cuidar da saúde mental, como você falou, a gente primeiro precisa saber o que a gente está passando. Se é uma dor psicológica, se é só um momento depressivo, ou se realmente é algo mais grave. Então, eu acho que o CAPS seria o primeiro momento para você ir lá e fazer um atendimento, um acolhimento. Na verdade, tanto os CAPs como as UBSs, assim como as UPAs e outros serviços de urgência e emergência, são portas de entrada. Para ser atendido, é só chegar, não precisa de encaminhamento. O psicólogo vai ver o seu caso, vai ouvir você e vai ver se é necessário você fazer mais atendimentos, se é necessário você ir para um psiquiatra, se é necessário você fazer um atendimento clínico. Isso é só no CAPS, será? Não, também tem a UBS, tem a UPA, e toda a rede de serviço de saúde pode fazer isso. O acolhimento é o primeiro contato com a rede de saúde. Além de ouvir, o profissional, que não precisa ser um psicólogo, pode ser um enfermeiro, um assistente social, por exemplo, vai direcionar o cuidado. A Renata falou da importância e dos desafios da atenção primária, composta pelas unidades básicas de saúde e as equipes de consultório na rua. A gente lembra que a gente chama da UBS a grande ordenadora do cuidado, né? Então, pensando em porta de entrada, para aquele munícipe que precisa de qualquer cuidado de saúde, incluindo saúde mental, vai ser sempre a UBS. Sim, mas muita gente só lembra dos CAPs para as questões de saúde mental. A gente ainda precisa avançar bastante no número de UBSs por São Paulo, né, para que possa, de fato, dar conta do seu território. Então, se eu não tenho todas as UBSs que eu preciso, acaba tendo impacto um pouco, não fila ali de espera, né, mas uma demora um pouco maior para o atendimento, né, para daqui 15 dias, 30 dias, 45 dias, essas coisas a gente sabe que acontecem. A gente tem hoje as equipes multi, para as UBSs que são estratégia de saúde da família. Nas UBSs que a gente chama de tradicional, a gente tem ali o psicólogo, o psiquiatra. A gente tem uma demanda muito grande para todas as doenças, para todas as enfermidades. Eu acho que a pandemia, parece que quase a gente esqueceu, mas a gente está aí vivendo uma pós-pandemia em que o aumento das doenças mentais está muito importante, está na vida de todo mundo. A gente sempre conhece alguém que não está legal. Casos mais complexos, casos mais graves, que podem não estar em maior quantidade, mas que demanda muito esforço, muita atenção da equipe. Então, a gente está aqui, né, com a educação permanente. Então, a gente tem que o tempo todo tá retomando com a equipe o que é trabalhar com isso, como é que a gente vai fazendo um olhar mais detalhado para esse paciente que chega, para que ele não espere tanto, né? Tá um caso um pouco mais sério, um pouco mais grave, como é que a gente vai cuidar ali, o que é possível fazer mais de imediato, o que pode esperar. Vamos lá, eu faço um atendimento. Se for um problema clínico, o profissional vai falar, olha, acho melhor você passar numa UBS, sei lá, fazer um acompanhamento, um acolhimento lá. Se for um problema mental e eu ter que ser direcionado para o CAPS, eu posso ser direcionado para o CAPS. Mas eu posso fazer a UBS e o CAPS juntos. Não são sistemas que estão separados. Não, eu posso fazer eles juntos. E os dois podem se conversar entre si para conversar sobre o meu caso. Mas se for mesmo um caso de urgência... Acho que você deveria ir para a unidade de pronto atendimento, que é aberta 24 horas por dia, que é o UPA. O UPA pode atender a qualquer momento e fazer um acolhimento com você a qualquer momento. Não são só problemas clínicos. O UPA também pode te ajudar em saúde mental. Tem psicólogos que atuam no UPA, tem psiquiatras que atuam no UPA, e o UPA pode te dar pelo menos um remédio para você poder abaixar seu nível de ansiedade, seu nível de pânico naquele momento. E aí, quando tiver abaixado, tiver feito o acolhimento, se tiver um pouco mais calmo, você procura uma unidade básica de saúde, procura um CAPS. E falando em cuidado integral...
Bom, meu nome é Ângela, eu sou assistente social aqui do SECO e por isso quando se fala em rede de atenção psicossocial, porque a gente vê só o mental, a saúde física e a saúde social também, né? Que daí entra a questão de uma equipe multiprofissional nas redes de saúde mental. Um exemplo, psicólogo, médico vai ver a medicação, assistente social, como todos, tem eu lhe falo, chegou, falou assim, eu não tenho fonte de renda, eu estou desempregada, eu não tenho onde morar. Existe também a gente encontrar numa rede de apoio nos centros de referência de assistente social. E quando são casos mais graves, nos CRES, né? Centro de Referência Especializada de Serviço Social. E é por isso que tem que ter esta rede de atenção. Porque se a pessoa tem situação, o emocional já está comprometido, né? A saúde mental já está comprometida. E ainda tem questões que ele não consegue lidar sozinho, daí entra essa rede de apoio toda. Meu nome é Tatiane. Eu acho que só complementando a fala, né? Eu acho que todos esses fatores contribuem para a nossa saúde mental, né? Porque imagina, você é uma mãe de família, eu já tive a experiência de trabalhar no CAPS adulto e agora estou tendo a experiência de trabalhar no CAPS infantil, né? Então, minimamente, as famílias precisam de uma estruturação e quando ela não tem isso, né, que são as redes intersetoriais que contribuem para que haja esse funcionamento, né? Por exemplo, você tem uma família que não tem uma renda, não tem uma condição básica, a mãe está lá com seus filhos, né? Minimamente, isso vai desestruturá-la, que com certeza vai desestruturar os filhos, né? Então a gente trabalha no sentido dessa rede da RAPS também para discutir esses casos juntamente com a UBS, juntamente com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, com a escola, com o CAPS adulto, com o CAPS AD. Então eu particularmente que estou hoje no trabalho do CAPS infantil, a gente faz todos esses serviços juntos, a gente tem sempre essas discussões de rede, porque a gente, de uma certa forma, vê as famílias tão fragilizadas e a gente precisa se unir para que as coisas possam acontecer de uma certa forma, né? Vamos tentar organizar um pouco mais as informações e as diferenças entre os modelos ambulatorial e de tratamento em rede. O modelo ambulatorial é centrado em consultas médicas e psicológicas, focadas em sintomas, com o paciente indo ao local apenas para a sessão e retornando para casa. Já a rede de atenção psicossocial integra múltiplos serviços comunitários para um cuidado integral, focando na recuperação, na autonomia e na convivência em sociedade. Eu, quando entrei na saúde mental, eu entrei no serviço da infância, que atendia crianças até 12 anos. E tinha uma equipe mais focada na psicoterapia. E, de fato, a minha primeira impressão não foi a impressão da atenção psicossocial, foi do acompanhamento mais psicoterápico, mais ambulatorial. Aos poucos é que eu fui, né, me especializando, também fazendo outras capacitações, outros cursos e tive a oportunidade depois de trabalhar de fato com uma equipe que trabalhava mais a clínica ampliada e a questão da atenção psicossocial. Então eu fui aprendendo o que é a RAPS e estou ainda nesse processo, agora mais no apoio aí, pensando nas ações de educação permanente. E você, Renata? Acho que mais ou menos como a minha colega também. Quando eu entrei, lembrando, eu entrei num ambulatório de especialidades, né? Então, realmente, eu fazia um pouco mais dessa clínica ali fechadinha, né? Então, eram os meus atendimentos em grupo ou individual, uma agenda lotadíssima, então também não tinha muito dessa conversa sobre a interação com os outros serviços. Eu acabava fazendo, acho que meio que intuitivamente, um pouco por conta. Mas como a RAPS faz isso na prática? A RAPS é centrada no sujeito, construindo um plano terapêutico singular, PTS, com bases nas necessidades de cada um. Para isso, a RAPS conecta diferentes serviços da saúde, como atenção básica, UBS, serviços de urgência, UPA, SAMU, os CAPs e hospitais gerais,
buscando garantir um fluxo contínuo, uma linha de cuidado. E o PTS pode ir além dos serviços de saúde, envolvendo também, por exemplo, o serviço de assistência social, da educação e iniciativas de geração de renda. Então, resumindo, a RAPS não é só um serviço, é uma forma de pensar o cuidado focado na pessoa inteira, no seu contexto, na sua vida, e sempre pensando o cuidado em liberdade. Qual que é o ponto que eu queria chegar, né? E aí abrir para vocês comentarem. Um dos princípios aí da RAPS é o cuidado em liberdade. O que significa isso? O que é cuidado em liberdade? É só estar fora do manicômio? É não ser trancado num manicômio de concreto, com paredes reais? É poder fazer escolhas também, né? Poder fazer escolhas, né? Como que eu quero ser tratado e que espaço eu posso ocupar, eu quero ocupar e posso ocupar qualquer espaço. Então, acho que é muito das escolhas de cada pessoa, aonde que ela se encaixa melhor, né? Que ela se sente melhor. Exatamente. As pessoas atendidas pela RAPS têm voz ativa na construção do seu plano terapêutico, ou pelo menos deveriam ter. Meu nome é Melissa, vou ouvindo o que vocês estão dizendo, né, e falando desse cuidado que pode ser manicomial ou não, e fico vendo o projeto terapêutico singular como uma ferramenta que tem, né, nos serviços, né, na RAPS, para se pensar o cuidado. E como a gente precisa pensar o cuidado respeitando o desejo, a escolha da pessoa, porque esse projeto é centrado nessa pessoa, né? E como a gente, em alguns momentos, né, dentro de um serviço que a direção é o cuidado e liberdade, a gente tenta formatar as pessoas para caber dentro de uma grade de atividade, por exemplo. Ou seja, aquela história de ter que frequentar um grupo por obrigação e não porque realmente faça sentido. A própria Melissa deu um exemplo de como as coisas podem ser diferentes. Vocês foram falando isso, eu pensei numa vivência minha dessa semana, que eu estava atendendo uma mulher jovem e o PTS dela era, né, continuar o atendimento com técnico de referência, passar em consulta médica a cada 40 dias e deveria participar de um grupo de mulheres, no qual ela não se identifica. Quem nunca passou por isso? E às vezes eu fico com o pé atrás da gente, dentro dessa rede, né, a gente fazer dos fluxos de uma forma muito rígida, né, e que a gente às vezes não consegue olhar a pessoa. Quer dizer, no nosso caso não é a equipe técnica que manda no time, é uma equipe que todo mundo tem voz. Me lembrou até uma parada lá dos anos 80. Agora é que eu quero ver. Casagrande mudou para Zenon, Sócrates. Golaço, aço! Dentro de vocês funcionavam bem na democracia? Funcionavam bem? Foi fascinante, foi fascinante. Todas as pessoas, claro, com algumas exceções que nunca vão se acostumar com estruturas em que a participação, o estímulo, o gerenciamento do próprio serviço e também a assumir responsabilidades, obviamente essas pessoas não conviveram bem com a estrutura, mas sem dúvida alguma era a imensa minoria. Eu coloco imensa minoria exatamente para combater esse tipo de postura. Mas para a gente foi fascinante, foi o melhor momento profissional da minha vida. Então, o quanto que a gente precisa ficar atento para isso, né? Senão a gente volta para o manicômio, né? Que não é só o espaço, mas que são as formas de cuidar. E aí eu vejo em outro lugar que também tem a ver com cuidado de liberdade, o quanto que a RAPS é feita de pessoas, principalmente de quem é atendido e que precisa ter voz e participação nas decisões. Então a gente vai pensando aí nos movimentos de moradia, de educação, e tudo foi criando, se modificando no decorrer da história, porque foram pessoas
que tinha uma ausência e que tinha um desejo, uma proposta e que se virou política. E aí eu vou pensando na mudanças de fluxos com a participação de quem usa o serviço. Isso eu acho que tem a ver com respeito às escolhas, à liberdade do cuidado, né? E é por isso que a luta antimanicomial não é só sobre fechar hospitais. É sobre abrir espaços para que as pessoas façam suas próprias escolhas. Mas os desafios existem. Eu fico imaginando que às vezes o próprio usuário pode ter essa ideia mais ambulatorial na cabeça, né? Eu sou paciente do CAPS, eu sou paciente da UBS, eu sou paciente do doutor fulano, do doutor ciclano, né? E tem uma dificuldade em compreender que existe uma responsabilidade compartilhada. O que vocês pensam? Acho que você tem toda a razão, né? Essa dificuldade também pode partir do usuário de entender esse novo modelo. Se a gente que trabalha com isso vem acompanhando todos os movimentos, né? A gente vai estudando, vai tentando se aperfeiçoar. Já é difícil para o paciente ainda, né? A gente pode dizer mais leigo. Alguns podem oferecer mais resistência. Então, se é saúde mental, os únicos que podem cuidar da minha saúde mental é o psicólogo, né, e o psiquiatra, e sempre muito mais centrado ainda na figura do médico, né? Então, é o psiquiatra que passa a receita, é o psiquiatra que passa o laudo, né? Terapia, muitas vezes também não entende a importância da terapia, da fala, da problematização do que está acontecendo, de entender os seus sintomas todos. Eu acho que é cultural, né? Então, é da nossa cultura, e pensando em nós, né, população, usuária do SUS, acho que a gente tem uma dificuldade, porque a gente faz parte dessa cultura, né, dessa cultura individualista, que tenta nos colocar em caixinhas. Então, a gente reproduz isso. Então, acho que o usuário, de fato, também reproduz. Eu tendo sempre a pensar de ficar, de fato, no convencimento, né? Tem alguns casos quando a gente vê, ele prefere ficar naquele serviço, porque já conhece, já tem um vínculo. Eu acho que é super importante, mas eu tendo a achar que precisava conversar com ele e dizer, olha, que tal também experimentar um outro serviço? Porque o outro serviço também é seu, né? Pensando que é tudo nosso, né? É tudo nosso, então, assim, às vezes eu tô na minha caixinha porque alguém me colocou nessa caixinha. Então, se eu posso sair dessa caixinha e conhecer as outras caixas e, de repente, até ficar circulando entre as caixas. Mas é muito importante a gente também fazer esse trabalho de convencimento, de desconstrução desse entendimento, né, do ambulatório. Aliás, né, o ambulatório também tem sua parte nisso, quando é necessário, né? Mas dessa questão mais individualizada, né? E até pensar da importância de fato de grupo, dos coletivos, dos espaços mais coletivos para a nossa saúde mental. Então, acho que essa desconstrução dessa cultura faz parte de todos nós mesmos. Isso mudou ao longo do tempo? Mudou, né? Eu acho que a gente tá caminhando. A gente vem aí num movimento de transformação. A gente tem que lembrar que, historicamente, saúde mental sempre ficou ali num movimento periférico, né? O louco sempre isolado, né? Os hospitais, os manicômios, até em termos de espaço físico, eles eram distantes da cidade, né? Para ficar realmente afastado. Então, a gente entende que hoje não é mais isso, né? Tanto é que quando a gente fala aqui no trabalho em rede, a gente quer a pessoa circulando no território com a sua família, e aí a gente vai dar o apoio que precisa, né? Se tá um pouco melhor, então vai oscilar ali entre a UBS, o CAPS, deu uma piorada, a gente vai ver se precisa de algum pronto atendimento, ou até cogitar um acolhimento num CAPS ou uma internação. Eu acho que hoje isso está muito mais claro para todo mundo que o modelo mudou. Não quer dizer que está fácil. A questão da saúde mental tem um estigma muito pesado. E a gente sabe que hoje, até mundialmente, as doenças, né, de saúde mental estão trazendo um grande fardo para a população, até economicamente falando. Então, não dá mais para a gente ignorar que é uma questão muito forte,
na vida da pessoa, né? E como sociedade também. Então, acho que estamos caminhando, acho que está melhorando. Existe aí também um movimento contrário, às vezes, de querer voltar. Aquilo que eu falei, a gente tem que ir para frente, a gente não pode retroceder. Mas a gente percebe que tem alguns movimentos ainda manicomiais, ou até a gente tem um hábito, às vezes, de dizer, né, que tem até atendimentos ainda, ou atitudes manicomiais dentro dos serviços de CAPS, né? Então, a gente tem que trabalhar muito para que isso não retroceda, né? Então, continua sendo um processo, tendo a dizer, né? Acho que a mudança radical de uma modalidade para outra não significa que, de fato, a mudança total aconteceu, né? Ela está ainda acontecendo. E a gente tem muita luta nesse sentido. Falando em luta, voltamos à pergunta do Júpiter. Porque o bairro mais nobre tem e o bairro mais pobre não tem. Os desafios são reais, culturais, históricos, políticos. Então o SUS é nosso. Como é que eu faço com que a pessoa entenda que ele é dono do SUS, né, e ele tem o direito de participar e a organizar a regra? Então, o conselho é esse espaço onde você vai representar com algumas pessoas que são eleitas, tanto no CAPS, em todas as unidades de saúde, para que ele possa ser a voz de trazer a necessidade da população e da pessoa, né? Então, é tão bonito isso, você vê, né, que a pessoa mais simples, que não conhece nada do SUS, mas ele conhece a sua demanda, a sua necessidade pessoal, ele pode colocar isso dentro dos conselhos, né? Você percebe? Mas a resposta também é real. Participação, controle social, luta coletiva. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte deste episódio. Este é o fim da primeira parte do episódio sobre a rede de atenção psicossocial, mas a história não termina aqui. Na segunda, vamos entrar mais a fundo nos desafios para um cuidado efetivo, integral e em liberdade. Não perca! Siga a gente na sua plataforma favorita, dê 5 estrelas e recomende para os amigos. Ah, a gente também está no Instagram, @capscast do Gato Preto. E se quiser escrever pra gente, é só mandar um e-mail, capscastdogatopreto@gmail.com. E deixa seu comentário na plataforma onde você ouve. A gente adora saber o que você pensa. Este episódio usou áudios do canal Futebol Legends do YouTube. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo!